Olá a todos. Eu vou mostrar para vocês agora um áudio do advogado do Felipe G. Martins, chefe de Chiquini, da audiência que aconteceu ontem no STF. Eu estou olhando aqui os noticiários, os títulos da chamada do noticiário de todos os meios de comunicação oficial do país. Eles estão mostrando o título lá de onde o Alexandre de Moraes faz um enquadramento ao Chiquini e não está mostrando a essência do que foi a audiência. E ainda mentindo que o Cid confirmou o minuto que o Felipe Martins apresentou o minuto de golpe. Isso é mentira, o Cid não disse isso. No interrogatório lá, o advogado interroga ele, ele fala que o Felipe Martins não fez isso, não estava nas tais reuniões e que ele não disse isso à Polícia Federal não, que isso foi inventado pela Polícia Federal. E já viu no decorrer de todo o questionamento lá, não tem nada para o STF não estar condenando ninguém desse processo aí. Nem o Bolsonaro, nem tudo, ninguém, nenhum. O que acontece? A delação do Cid, até a forma que o PGR vem tratando o Cid, a delação dele caiu. Ele é só mais um réu, com a pena reduzida. E a empresa continua mantendo como delação do Cid. Isso é uma desinformação que a empresa está passando. E mais essa aberração aí do PGR pedir 40 anos de prisão para o Bolsonaro, baseado em nada, isso só vai agravar mais a situação do país. É o mesmo que aconteceu na Venezuela, está acontecendo aqui. Isso foi avisado na eleição que elegeu o Lula que isso ia acontecer, está acontecendo. Eu vou colocar o áudio aqui do Chiquinho para vocês estar ouvindo aí. Peraí. Eu afirmo a vocês, Mauro Cid, a única testemunha da acusação, a única prova da acusação, destruiu a acusação. Mauro Cid deixou bem claro que não houve tentativa de golpe. Começamos a audiência questionando Mauro Cid sobre a viagem de Felipe Martins. Viagem que colocou Felipe Martins atrás das grades. O que ficou bem claro? Ficou bem claro que a Polícia Federal não investigou o caso. A Polícia Federal pegou um documento do celular do Mauro Cid, que era um documento provisório de possíveis nomes que possivelmente viajariam com Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022. Eu perguntei para o Mauro Cid, esse documento era a versão final? Não, esse documento não era a versão final. Na versão final, havia referência ao nome do Felipe? Não, o Felipe Martins não estava na versão final, no documento oficial de passageiros. Eu perguntei, Felipe Martins viajou com o Jair Bolsonaro? Mauro Cid respondeu, não, Felipe Martins não viajou. Felipe Martins não estava na lista definitiva de passageiros e o Mauro Cid disse que Felipe Martins não viajou. Por que o delegado da Polícia Federal não fez essa pergunta para o Mauro Cid? E eu perguntei, Mauro Cid, esse documento, essa lista oficial, é publicada em diário oficial? Sim, essa lista definitiva dos passageiros é publicada em diário oficial. Ou seja, o delegado da Polícia Federal usou uma lista provisória, não definitiva, do celular do Mauro Cid para pedir a prisão de Felipe Martins, quando ele poderia ter perguntado para o Mauro Cid ou ter acessado a lista definitiva do Diário Oficial, que lá diria que o nome de Felipe Martins não estava dentre os passageiros. Primeiro ponto superado, Felipe Martins ficou 6 meses preso injustamente. Segundo ponto, relatório final da Polícia Federal, denúncia da PGR, atribui a Felipe Martins uma minuta
mostrei a minuta na tela e perguntei pro Mauro Cid: Mauro Cid, é essa minuta que o Felipe Martins, em tese, teria mostrado na reunião? Mauro Cid disse: não é essa minuta. Vejam, a minuta que a Polícia Federal e que a PGR imputam ao Felipe Martins, Mauro Cid disse hoje que aquele documento não é a minuta que Felipe Martins teria mostrado na reunião entre os comandantes. Vejam isso. O que nós descobrimos? Essa minuta do processo foi localizada no celular do Mauro Cid. E eu perguntei: que minuta é essa? Ele, como um baita de um bagre ensaboado, ele disse: não, isso daí não é minuta, isso daí é bobeira. Bobeira? Felipe Martins está sendo processado por essa minuta. Ele disse: não, essa minuta do meu celular não é uma minuta. Cadê a minuta então? Eu perguntei para ele: você já viu a minuta oficial? Ele disse: nunca. Eu falei: a Polícia Federal já te mostrou a minuta que o Felipe Martins, em tese, teria mostrado na reunião? Ele disse: nunca. Eu falei: você contou para a Polícia Federal, delegado Shore, que essa minuta, e botei a minuta na tela, que foi localizada no teu celular, não é a minuta do Felipe Martins? Ele disse: eu contei. Então por que a PGR atribui essa minuta a Felipe Martins? No relatório final e na denúncia. A minuta que imputam a Felipe Martins não existe. Quem disse isso? Mauro Cid disse isso. Hoje, a minuta que tem no processo, Mauro Cid disse, não é a minuta do Felipe Martins. Agora sobre a reunião. Mauro Cid não lembra as datas que as reuniões da trama golpista ocorreram. Eu perguntei para ele quais eram as datas. Eu não lembro, eu não sei quais eram as datas. Eu coloco então a data que a denúncia fala. A data do dia 7 de dezembro. A denúncia fala que foi essa data. Como a Polícia Federal e a PGR chegaram nessa data? Ele responde: não sei. Não sabemos também de onde surgiu essa data de 7 de dezembro. Aí ele diz que nessa reunião estava Jair Messias Bolsonaro, Freire Gomes, que não é acusado, comandante do Exército, né? Comandante da Marinha e o ministro da Defesa, que todas essas pessoas estavam na reunião. E ele diz: Felipe Martins esteve nessa reunião e mostrou uma minuta do golpe que hoje no processo não existe. Acontece que todas essas pessoas já foram ouvidas e todas disseram: Felipe Martins não participou da reunião. Quer dizer, Bolsonaro, Freire Gomes, que é testemunha, não é réu, comandante da Marinha e ministro da Defesa mentem. E Cid fala a verdade. Todos esses disseram que Felipe Martins não esteve na reunião. Mauro Cid diz que Felipe Martins esteve e mostrou uma minuta que não existe. E pior, nós temos prova que Felipe Martins não esteve nessa reunião. Nós temos prova e vamos apresentar essa semana. E são mais de 5 provas que nós temos. E nós vamos apresentar. Tá aqui na manga. Vejam só que absurdo! Literalmente, Mauro Cid mente desde o início. Na delação que foi homologada, Mauro Cid diz ainda que nessa reunião estava o comandante da Força Aérea. Só que no decorrer do caso, ele teve que mudar a versão, e ele sustenta isso hoje, que não. Ele se confundiu. O comandante da Força Aérea não esteve nessa reunião. E agora? Será que ele está se confundindo também sobre o Felipe Martins? Mais à frente, ele diz o seguinte, que foi só o Bolsonaro que mexeu na minuta. A todo momento, a acusação vem dizendo que Bolsonaro e Felipe Martins mexeram na minuta, uma minuta que não existe e que hoje o Mauro Cid disse, essa minuta não dizia como seria o golpe, quem daria o golpe, a forma que seria feito. Ele disse, não houve planejamento, não houve início ao golpe, a minuta não foi assinada, não foi colocada em prática. Eu perguntei, o senhor é um força especial, o senhor sabe o que é um planejamento? Houve planejamento de golpe? Mauro Cid respondeu, não. Eu falei, pelo
que o senhor sabe como força especial que é um planejamento de golpe. Houve planejamento de golpe? Mauro Cid respondeu, não. A minuta não foi executada. Ele disse, a minuta era um esboço provisório, que não chegou a existir uma minuta definitiva e não houve uma minuta definitiva assinada. Não existe uma minuta assinada. E ele disse, nada foi colocado em prática. Foi apenas um bate-papo. Acontece que Felipe Martins não estava nem nesse bate-papo. Ficou provado hoje que Felipe Martins foi pinçado para ser delator do Bolsonaro. Felipe Martins só foi colocado nesse caso porque é o único civil próximo ao Bolsonaro e poderia ser, mediante toda essa tortura que sofreu, mais um delator ao lado do Mauro Cid. Ficou bem claro. Felipe Martins não viajou, foi preso por isso. A minuta não existe. A minuta do processo, Mauro Cid disse que não é a minuta do caso. E Felipe Martins não participou das reuniões do golpe, como disseram as testemunhas e os outros acusados. Esse caso é a maior farsa da história do país e ficou hoje bem claro. Não houve tentativa de golpe. E Felipe Martins não participou de nenhuma elaboração de minuta. A minuta que até hoje atribuíam em Felipe Martins não existe. Não é fácil lidar com tudo isso, mas não vamos jogar a toalha, temos muito processo pela frente ainda. Sigamos, eu trarei novas atualizações. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado de Felipe Martins e peço para vocês compartilhem ao máximo esse vídeo, porque a imprensa Estão vendo aí? A essência que é o importante, que a imprensa séria deveria estar mostrando para o povo, não está sendo mostrado. O que está sendo mostrado na imprensa oficial é um argumento, uma forma para criar uma certa confirmação que existiu uma tentativa de golpe, que há alguma coisa no processo. Não há nada. Aí, o senhor Barroso escrevendo cartinha diz que não há perseguição política no país, não. Aí tem muitos aí que falam, não, esse negócio do governo americano querer sancionar o Brasil por perseguição de direitos humanos, violação de direitos humanos, não é correto, não, está violando a soberania. Agora deixa eu falar para vocês, essa semana o Alexandre de Moraes, ele decretou uma multa no Alan dos Santos por um perfil numa rede social americana. O Alan dos Santos hoje ele é cidadão americano, está exilado lá. E a rede social é americana. O Alexandre de Moraes decretou uma multa de 7 milhões para ele pagar, por opinião dele que ele publica na rede social. Também o Alexandre de Moraes decretou para o Rumble, uma rede social americana lá, passar dado do cidadão brasileiro, o jornalista e escritor Constantino, que hoje está fazendo tratamento médico de câncer, passar os dados de um post feito em 2023. E se a rede social americana não passar, multar essa rede social americana em 100 mil reais por dia. É lá no território americano. E você está acreditando que é os Estados Unidos que está interferindo aqui? É o contrário, o STF está interferindo lá. A punição que o Trump está colocando lá para barrar esse tipo de interferência. E continuar dessa forma, e a situação só vai agravar mais, né? E todo mundo vai pagar por isso, cidadão comum que não tem nada a ver com essa elite, com esse STF, com esse governo Lula aí. Vai estar pagando por uma safadeza desse pessoal aí.